Isso. Eu louvo a Deus pela vida de Edésio, pela vida de Cristina, de Vitor, de Vivi, de Milena. Louvo a Deus pela existência dessa igreja. Como Edésio disse aqui, eu tenho um carinho, eu tenho um respeito muito grande por ele, por Cristina. E eu sou um cara, um pastor, que eu, de vez em quando lá na Calvário, eu oro para alguém sair. Eu oro para, às vezes, tem uns caras lá que não é aquelas ovelhas legais não, falar, pá, tira esse cara da minha presença, Senhor. Mas tem uns caras bons, né? Mas não adaptou na Calvário. Aí quando o cara é bom, eu falo, ele me pergunta, pastor, não adaptou para onde? Eu falo, lá pro projeto. Quando o cara não é bom, aí tem uns 3, 4 pastores aqui na cidade que eu falo, vou pirraçar eles, vou mandar para lá. Vocês estão rindo, mas eu estou falando sério, não estou brincando não. Isso é sério. De maneira que, eu já falei para algumas pessoas, isso não é segredo. Se eu não fosse pastor, Edésio e Cristina que seriam os meus pastores. De verdade, eles sabem disso. Se eu não fosse pastor nessa cidade, e eu tivesse que escolher uma igreja e um casal para mim pastorear, eu digo para vocês, sem rasgar sedas, Edésio e Cristina. Sabe por quê? Porque eu conheço Edésio e Cristina há muito tempo. Eu lembro quando começou o projeto, e eu conheço Edésio já antes disso, antes de ele iniciar essa igreja. Então assim, eu tenho essa liberdade em Cristo, de coração. Vocês têm, eu não vou dizer o melhor, porque tem outros pastores bons nessa cidade, mas um dos melhores pastores dessa cidade, com certeza melhor do que eu, vocês são. Mas nessa cidade tem outros pastores bons, e Edésio e Cristina é um deles. Então assim, eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida, Edésio, pela vida de Cristina. Indiretamente eles me pastoreiam, porque não tem, eu acho que um pastor nessa cidade não tem, e no Brasil poucos que conhecem a minha vida igual eles conhecem. A gente sai, eu vou para a casa deles, vem para minha casa, e eu abro o coração, a gente chora, a gente ora, a gente abre o coração. Arius aproveita para falar mal de mim. Ela aproveita para falar mal de mim. Aí a Edésio e Cristina falam, ó, não faça isso não. Então assim, parabéns por vocês existirem nessa cidade, pelo projeto existir em Porto Seguro, por esses 17 anos de bênção que vocês são, não só para a minha vida, para a minha igreja, mas em especial para o reino de Deus nessa cidade. Porto Seguro não seria completo no que diz respeito ao reino de Deus, se Deus não tivesse colocado esse casal, essa igreja aqui. Então, vocês sabem que isso sai do mais profundo da minha alma. Eu quero agradecer aqui a vocês dois, a sua família, a essa igreja, por vocês existirem nessa cidade. 17 anos é uma caminhada, não é pouca coisa não, é muita coisa que vocês já fizeram e contribuiu para o reino de Deus em Porto Seguro. E saiba que essa cidade, essa igreja, e nenhum de nós pode pagar a vocês o que vocês já fizeram, o que vocês já entregaram, o que vocês já passaram, já sofreram, já sacrificaram. Mas o Ernesto Tonini, que era o meu papa, inclusive o de Gabriel, você está com um negócio com os batistas nacional, porque Gabriel é da mesma igreja que a minha. Então eu conheço o Gabriel desde que ele tinha 12, 13 anos de idade. Então o nosso chefe, que partiu para a glória recentemente, ele dizia o seguinte: há coisas que só a eternidade vai poder pagar. Então só a eternidade vai poder compensar, recompensar e pagar o que vocês já fizeram e certamente irão fazer aqui nessa cidade, no reino de Deus. Obrigado, Edésio, obrigado, Cristina. Vocês são bênção de Deus em nossas vidas, de verdade. Gente, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu estou aqui com a Arilza, minha gata, minha mulher, minha esposa. Olha, já teve gente que saiu da Calvário porque eu elogiei minha mulher. Não vou ficar nessa igreja não. Eu falo, desgramou, vai para Edésio, elogia Cristina, vou mandar para onde? Você entendeu, Edésio?
O cara fala, verdade, não estou brincando não. Esse eu não mandei para a igreja nenhuma, ele foi para a primeira. Eu não mandei não. A minha mulher está ali me repreendendo, entendeu, Vitor? Falei, cara, escolhe uma igreja e vai, porque eu não vou parar de elogiar a minha mulher não. Mateus capítulo 13. Eu queria ler do verso 1 em diante. É um texto gostoso de ler, então você não vai se enfadar não, porque tem gente que enfada ali na Bíblia, mas esse texto é gostoso. Parábola do semeador. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raízes, e secou-se. Verso 7: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? No verso 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Verso 2: pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Eu tenho medo desse versículo. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 13: por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É gostoso, o texto ainda continua. Jesus não encerra aqui. O que eu quero iniciar aqui, meus irmãos, e eu queria que você entendesse logo de imediato, é que a vida, para ser vivida, ela tem regras. Ninguém vive a vida sem praticar e colocar em prática as regras. Ninguém vive. E eu digo para você, não é só uma questão de conhecer as regras, é além disso, é saber aplicar, é saber manusear. Jesus, ele foi didático em seus ensinamentos, proporcionando assim comparações claras às situações mais simples da vida, e ele sabia fazer como ninguém a aplicação dessas situações simples à vida moral, espiritual, familiar, à vida cotidiana, à vida prática. Jesus sabia fazer isso. Do nada ele tirava uma lição. Por exemplo, essa passagem que nós lemos, uma passagem simples, mais simples que aqui, impossível. O semeador saiu a semear, mas daqui ele mesmo traz a interpretação. Se você ler adiante, não precisa ninguém interpretar, ele mesmo já diz o que significa, ele mesmo já diz, e ele faz as aplicações. Jesus foi um grande contador de histórias, um grande.
E aí eu fiquei imaginando, se a Bíblia, Edésio, fosse escrita hoje, e Jesus tivesse que contar uma história da minha vida, qual história ele contaria? Se Jesus fosse contar uma história da sua vida, qual a história? Aliás, ele teria uma história legal da sua vida para contar? Se Jesus fosse contar uma história do projeto dos 17 anos, 10 essa semana, falou aqui que, acho que vocês passaram aí, os 17 anos, né? Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Mas aí eu pego para você como homem, mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como empresário, como crente, como servo de Deus. Se Jesus fosse contar a sua história, qual seria a história que ele contaria da sua vida? Durante todo o tempo Jesus estava contando parábolas, e a partir desse texto ele inicia o primeiro grupo de histórias didáticas do reino de Deus. Você vai ver aqui que daqui em diante ele vai falar: o reino de Deus é comprado, o reino de Deus é comprado, o reino de Deus é comparado. E ele usa paralelos simples, com princípios profundos, como eu disse, como ninguém, que transformam as nossas vidas, que nos mostram as verdades, que nos mostram regras para a nossa vida. Tudo que você quiser, tudo, não escapa nada, tudo. Se você quer lição para qualquer coisa na vida, vai estar aqui. Tudo, aqui contém todas as regras da vida. E Jesus nos demonstrou que a pregação do Evangelho deve partir de qualquer lugar, de qualquer ponto, quando ele fez de um barco o seu púlpito, quando ele fez do vento o seu microfone, quando ele parte do nada, na ótica de alguns, e prega. Jesus foi flexível em seus métodos de ensino. Aliás, quem era o público de Jesus? Era todos. Todos. Tinha mestres, tinha doutores, tinha ricos, tinha pobres, tinha doentes, e tinha gente que achava que não precisava de cura. Tinha intelectuais, e tinha gente que não sabia nem ler e nem escrever. E todos estavam lá ouvindo, admirados, e entenderam. Outros não, porque Jesus falava por parábolas, e alguns eram impedidos de entender. Mas ele também estava ensinando a uma multidão, como eu disse, composta de toda gente, de todo tipo, de todo jeito. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele pregou num barco, pregava num deserto, ele pregou num palácio, como Paulo pregou num palácio e pregou nos calabouços de Roma. Ele pregou para os reis, mas pregou para os prisioneiros, lá nos porões das prisões romanas. De maneira que a palavra estava disponível, ainda está disponível a todos. As regras da vida, de convivência, as regras da Bíblia, para que cada um de nós possa se dar bem naquilo que nos é proposto, é acessível a todos nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho acesso. Você pode até dizer que não sabe, mas não que não tenha acesso. No entanto, nem todos receberam essa palavra da mesma maneira. Nem todos recebem da mesma forma. Alguns estavam preocupados com tantos afazeres que passou desapercebido. E assim, eu não sei se isso acontece aqui no projeto, espero que não, mas na Calvário acontece isso. Na Calvário, no início eu falava com minha mulher, eu falava: quando você for pregar, você repete. Para não ficar chato, você começa a usar sinônimos, mas repete. É o Pentateuco, é primeiro e segundo Samuel, é primeiro e segundo Reis, é primeiro e segundo Crônicas. Repete, vai repetindo. É os 4 evangelhos, vai repetindo. É as cartas de Paulo, vai repetindo. Porque nem todo mundo vai entender na mesma velocidade, nem todo mundo vai entender da mesma maneira. E tem aqueles que não querem entender também. Está tudo bom, está tudo perfeito. No entanto, nem todos recebem a palavra da mesma maneira, como eu disse. Entenda, irmãos, que
eu entendo o seguinte: nós é que determinamos a forma como a palavra pode agir em nossas vidas. Nós é que determinamos como a palavra pode nos atingir. Sou eu que determino. O Espírito Santo, ele está sobre a terra, ele está sobre a igreja, ele está sobre nossas vidas. Talvez você não consiga enxergar, mas nesse exato momento o Espírito Santo está sobre esta igreja. Ele não faz distinção de mim e de você, de Edésio e Cristina ou qualquer outra pessoa nessa igreja. Ele está aqui. Todos vocês estão ouvindo a mesma palavra, todos nós cantamos os mesmos louvores. Todos nós, qualquer um de nós, do mais intelectual ao menos alfabetizado, você pode erguer a mão nessa noite e pegar aquilo que Deus está te entregando. Isso não depende de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. É a mesma palavra, é a mesma semente. A recepção que damos às sementes proporciona o seu grau de frutificação em nós. A importância que eu dou, é como eu a recebo, é que vai determinar o grau de frutificação na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Alguns acham que é muita exigência perdoar, mas aí um cara vem aqui e prega sobre perdão, um pega e fala, vou perdoar, e tem a vida mudada, o outro fala, não me peça qualquer coisa, menos perdoar. Outros acham que é muito exagero, é muito difícil amar. Não consigo amar. Outros acham que é muito difícil dizimar. Como o Vitor colocou hoje aqui, não tem como comparecer diante de Deus de mãos vazias. Não tem. Mas tem gente que não vai entender isso, Vitor. Vai achar que é lorota, vai achar que é conversa de pastor, vai achar, sei lá. Então isso é que vai determinar a forma como você acolhe, a forma como você recebe essa semente na sua vida, na sua casa, no seu coração. Uns acham que é muito difícil dizimar, outros acham que é difícil santificar. Tem gente que acha que é difícil ser crente. Não sei. Alguns, como Eva, vão dar mais ênfase àquilo que o inimigo está falando do que o que Deus disse. Tem gente que acredita mais em Ratinho e William Bonner do que em Edésio. Acredite, meu amigo. Talvez aqui não tem, mas na Calvário tem uns que acreditam mais em William Bonner e Ratinho do que em mim. O que faltou nos dias de Jesus pode estar faltando em alguns de nós hoje, ainda hoje, que é interesse naquilo que pode transformar nossas vidas, que é interesse naquilo que pode determinar se eu vou seguir ou não vou seguir, que é um interesse naquilo que vai determinar o sucesso do meu casamento ou não. E aí nós vemos, vocês já sabem disso, isso aí já virou frase de internet, já virou meme, já virou lá, né? Você vê isso aí nas redes sociais o tempo todo. O cara olha para você e fala, poxa, você deu sorte. O cara olha para Edésio e fala, poxa, Edésio, você deu sorte com o Vitor. Que sorte, meu irmão. Sorte um caramba. Que sorte. Você sabe o que Edésio passou para criar esse menino? Bonito toda a vida. Você sabe como é que ele lutou? Você sabe o que ele passou? Que sorte. Você sabe quantos não? Quantos cascudos? Eu mesmo já intercedi por Vitória, por castigo que Edésio deu nela. Vou entregar logo aqui. Eu mesmo já intercedi, você nem sabe, menina. Mas numa conversa lá atrás, porque elas estudam desde... Você estava com a Ana Sofia lá desde quantos anos, Vitória? Acho que 4, 5 anos. Aí o cara fala assim, não castigue minha princesa, não. Aí o negócio dá certo para você, outro fala, foi sorte, não foi sorte. O que faltava nos dias de Jesus é o que falta nos dias de hoje, interesse pelas regras. Aliás, eu vou mudar o nome de regras, porque eu estou pensando que eu estou na Calvária, Edésio mandou ficar tão à vontade. O povo aqui é mais crente. Os mandamentos, fica melhor para vocês assim, não fica? Os mandamentos. Porque às vezes regra, você fala, não, regra não. Mas mandamento fica melhor para você, não fica? As ordenanças, as ordens, os mandamentos, é a mesma coisa, irmão. As regras da Bíblia, os mandamentos de Deus, o que Ele falou que tem que fazer e acabou.
Antes de Jesus agir através de nós, você já ouviu isso? Ele quer agir em nós. É assim que acontece. A palavra só pode ter resultado se deixarmos ela crescer, produzindo vida em nós. Senão não vai ter. Por isso que Tiago fala que para que nós não sejamos simplesmente ouvintes da palavra. Ela não vai produzir vida em você só ouvir. Você tem que deixar ela crescer dentro de você. Você tem que deixar ela gerar um resultado dentro de você, para que ela possa produzir algo dentro de você, em você e através de você. Tudo depende da forma como nós recepcionamos a palavra. Tudo depende das nossas atitudes, ou das atitudes que tomamos com esse conhecimento adquirido. Qual é a minha atitude após eu conhecer a regra do casamento? Eu posso até ser ignorante, Deus não leva em conta o meu tempo de ignorância, mas depois que eu me encontro eu venho para a igreja, depois que eu estou aqui, depois que eu chego para Edésio e Cristina e falo: olha, minha vida é assim, Edésio e Cristina falou, agora você vai ter que agir assim no seu casamento. Eu já não sou mais ignorante, eles já estabeleceram, eles já me mostraram as regras do casamento. E se eu não aplicar as regras do casamento, eu estou lascado. Aliás, eu vou ter que parar de falar lascado, porque essa semana teve um irmão que falou que não é certo eu ficar falando lascado na frente da igreja. Deus te livra desses irmãos. Eu falei: como é que eu vou perder minha juba? O cara quer me fazer de gato, aí não dá jeito. Nós estamos lascados. Se você não aplicar as regras, você vai querer o casamento certo. Se você não aplicar as regras para criar seus filhos, como é que você vai querer filho bem criado? Se você não aplica as regras para ser crente, como é que você vai querer ser crente? Irmãos, existem regras para a semente frutificar. Acabou. Depois, um dia você chama Elcio para pregar aqui. É o líder da IDERP. Nós formamos juntos, estudamos juntos. Eu fui o juramentista da turma, ele foi o orador. Sabia demais. Um dia, eles conversando com o cara, ele começou a expor a Bíblia para o cara e foi tentando convencer Vitor. Olha só que história. Elson, depois você chama o pastor Elson, o cara é top. Aí o cara não tinha mais jeito, o cara falou: bom, pastor, essa aí é a opinião da Bíblia, não é a minha. É assim que tem pessoas que agem. E entre a sua opinião e a opinião da Bíblia, eu vou ficar com a opinião da Bíblia. E a Bíblia mostra que tem regras para obter frutificação na vida. E essa é a parábola que Jesus conta aqui, do semeador que saiu a semear. Jesus estabelece regras aqui, ele estabelece alguns mandamentos, algumas coisas que você tem que fazer. E a primeira delas é: não busque apenas o que Jesus pode fazer, mas busque a transformação que Ele deseja lhe proporcionar. A palavra cresce e produz frutos para nós e em nós. Se não for assim, nós não vamos conseguir. A segunda é que a semente é importante. É lógico que é. E o terreno é tão quanto importante quanto a semente. Aliás, a semente não mudou em nenhum momento em que o semeador saiu a semear. Então, prepare o terreno do seu coração. O problema não está no púlpito. O problema não está no que você ouviu. O problema não está no que foi pregado. O problema não está no louvor. O problema não está se o louvor foi abençoado ou não foi, se a mensagem foi boa ou não foi, se o culto foi bom ou não foi. O problema não está no terreno, o problema não está na semente, está em você. Eu não gostei do culto outro, você se lascou. Porque outro vai sair e falou: hoje eu recebi uma bênção. Como é que eu posso parar de falar essas coisas? O problema não está na semente, o problema está no terreno. Aí Mateus, eu li até o verso 16. Se você pegar o verso 18 em diante, vamos ler mais uns 2, 3 versículos. Do verso 18 em diante diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o que foi, Jesus está explicando, e o que foi semeado entre as pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes
é de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os afazeres deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, é o que compreende a palavra, é o que dá fruto, é o que produz a 100, a 70 e a 30 por um. Então não é a semente, é o coração, é quem ouve. Não há erro nessa igreja, não há erro nesse ministério, não há erro em quem prega. Eu estou partindo de um pressuposto de homem de Deus. Aí o cara não segue as regras e vai para uma igreja de um pi, até a Globo, né? A televisão faz pi. Aí você quer se dar bem? Vai se lascar. Não tem jeito. Existe, irmãos, terrenos insensíveis. As sementes lançadas à beira do caminho reportam essa falta de compreensão da palavra. E a falta de compreensão da palavra não é falta de intelectualidade, porque a palavra de Deus, ela é simples, irmãos. Ela é simples. Um intelectual entende, um analfabeto entende tanto quanto. A palavra de Deus, ela é simples, ela tem poder para transformar monstros em homens. A palavra de Deus, ela tem poder para penetrar o mais profundo da nossa alma. Ela penetra nos palácios, como eu disse, mas ela vai lá no calabouço. Então, o terreno insensível não é uma questão, quando Jesus fala que não compreende, não é uma questão de falta de intelectualidade. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é um coração endurecido. Ouve a palavra, mas não compreende. Por quê? Porque o coração é fechado. O coração é fechado. O que eu estou pregando nessa noite aqui, o evangelho é tão simples, que até uma criança ela entende e aceita Jesus. O evangelho é simples, mas por que não compreende? Porque mantém uma disposição de indiferença. A rotina da vida o insensibilizou, cauterizou o coração dessa pessoa. Veja que a semente é poderosa. Irmãos, o inimigo ele não tem poder de mudar essa palavra. O inimigo não tem poder de mudar a semente lançada. O inimigo não tem poder de mudar a semente. Ele não tem poder. Aí o que ele faz? Ele insensibiliza os corações para que essa palavra não ache guarida e não aconteça a transformação. Ele não tem poder de mudar a palavra. Ninguém tem poder. Ninguém tem poder. Nem o mais forte demônio e nem o mais santo dos homens tem poder de mudar a semente. Se eu plantar uma semente de abacate, vai nascer abacate. Eu desafio 10 homens, 500 homens de oração, impor as mãos sobre essa semente de abacate que eu plantei. Eu desafio vocês a orarem, a jejuarem, para nascer manga ali. Eu desafio vocês a orarem, e só soltei esse copo aqui. Eu desafio vocês, cadê os homens de fé? Cadê as mulheres de fé dessa igreja? Ora agora aí, eu vou soltar esse copo e não vai cair. Quem vai me dar a ordem? Ninguém? Então vou beber água. Sabe por quê? Porque Satanás não tem poder de mudar a semente. Ele não tem esse poder. Agora, o que ele faz? Ele age agora no coração do homem, para que essa palavra não penetre e proporcione transformação. E o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum. O cara não percebe. Mas também tem os terrenos superficiais. A superficialidade fala de ouvintes emotivos. Aqui eu sei, mas lá na Calvário tem uns caras que choram na hora que a gente prega. Recebe a palavra. Tem uns que até tem um arrepio. Chega a arrepiar.
Chega, mostra o braço para você do lado assim, olha, olha. Cheguei a arrepiar. Não tem não? Aqui não tem assim? Se empolga, chora. De vez em quando a gente escuta uns glória a Deus, aleluia, bom, mas outros nem tanto. Aceita com alegria, mas logo perde o ânimo. Naquele portão tem um dispositivo. O cara sai fazendo juras de amor. A mulher, a Deus, ao pastor, aos anjos, à eternidade. Hoje minha vida mudou. Quando ele sai ali, ele perde o ânimo. Mostra o interesse inicial, mas logo abandona. A resposta é rápida, mas o abandono também. Por quê? Porque não há raiz. Não há raiz. E esses não são capazes de perseverar. São pessoas que não gostam de serem confrontadas. Quando você chama, ele não vem. Quando você explica, ele acha que ele que criou as regras. Olha para mim, você não pode criar regras. As regras já existem. Você não pode mudar. Eu não posso mudar as regras desse microfone. Eu não posso, ele já existe. Você não pode mudar as regras. Isso é uma cadeira. Você não pode mudar as regras. Isso aqui é uma taça. Foi feita com uma finalidade. Você não pode mudar as regras, vai dar errado. Não é você, entenda, não é eu que invento as regras da vida. Não é você que inventa. No entanto, para que haja mudança, o confronto tem que estar presente. Irmãos, não há mudança sem confronto. O que gera perseverança é a convicção produzida pelo confronto. Se você não for confrontado, acredite, você não vai mudar. Se eu não for confrontado como homem, eu não vou mudar. Se eu não for confrontado como marido, eu não vou mudar, eu não vou crescer. Permita-se ser confrontado agora pela pessoa certa. Por isso, Deus colocou no mundo pais. Por isso, Deus botou no mundo líderes, pastores, para confrontar. E quando eu falo confrontar, irmãos, não é de uma forma pejorativa e nem negativa, mas sem a permissão do confronto não há novo nascimento, não há salvação. Até mesmo para isso eu tenho que ser confrontado no meu pecado. E se eu não for confrontado no meu pecado, eu não posso ser salvo. E se eu não permitir que eu seja confrontado no meu pecado, eu não vou entender que eu preciso de Jesus. Eu preciso ser confrontado na minha enfermidade, para que eu receba a cura. Eu preciso ser confrontado na minha debilidade, para que eu receba entendimento. Eu preciso ser confrontado nos meus erros, para que eu acerte. É impossível frutificar sem ser confrontado. Mas também há terrenos ocupados. Os corações ocupados ouvem a palavra, mas com atenção dividida. Essas são as sementes lançadas entre os espinhos. Elas são sufocadas por outros cuidados. E talvez esse seja o mal do nosso século. Rick Warren, ele diz naquele livro, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, se eu não me engano, um dos dois. Ele diz que o problema dos nossos dias não é você não acreditar em nada. O problema dos nossos dias é que nós acreditamos em tudo. Tudo. Então, essas pessoas, elas aceitam tudo. Elas estão divididas. Aí você permite. Você é que permite o que vai crescer. É você que permite o que vai frutificar em seu coração. É você que permite o que vai dar certo. E aí nós somos simplórios nisso. E nós crentes mais do que todos os outros, porque nós jogamos para Deus e achamos que é vontade de Deus. O cara está apanhando, levando porrada, apanhando, perdendo de 10-0 e fala, não é vontade de Deus. Não, irmão, a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mas ninguém vai experimentar se não tiver mudança de mente, se não for confrontado pela verdade, se não obedecer às regras da vida. Então, é por isso que cristianismo é relacionamento. Jesus, ele entregou 100% e espera uma resposta integral da nossa parte. Por isso é que o ferro afia o ferro. É por isso que eu preciso de E10 precisa de mim.
É por isso que Deus compara a igreja a um corpo. A mão não pode sobreviver sem os olhos, sem o pé. Ninguém pode se vangloriar de coisa alguma. É preciso investir tempo, porque quem não tem tempo para Deus vai perder. Um coração ocupado demais pelas concorrências das ocupações da vida, do mundo, torna-se infrutífero no reino de Deus. É raso. A semente até nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela até nasce, mas não frutifica. Ela até nasce, mas não tem serventia. Apenas aquilo que você investir tempo e dedicação irá se desenvolver. Agora, Jesus também fala do coração frutífero aqui. Um coração frutífero, ele ouve, ele entende e ele pratica a palavra. Esse é o coração frutífero. Se alguma área das nossas vidas não está frutificando, é porque não compreendemos o que a palavra está dizendo a respeito dela. Compreender é absorver. Compreender é pegar aquilo, entender e agora colocar em prática. Fala de entender o que Deus quer de nós, o que Ele tem preparado para nós. É isso que é um coração frutífero. Agora, como nós temos recebido a palavra de Deus? Como? Apenas como uma informação? Como temos recebido a palavra de Deus? Como uma informação, como uma verdade que precisa ser praticada? Ou apenas como uma informação que foi trazida do púlpito da igreja? Só corações abertos frutificam, porque corações abertos, eles vão lá e fazem. Eles vão lá e seguem a regra. Eles cumprem os mandamentos. Aqueles que não são capazes de acabar com o orgulho e falar, eu aceito, vão perder. Jesus nos deixou a receita da oração respondida. Tem uma senha? Tem. Tem um segredo? Tem. Tem uma chave para oração respondida? Tem. Jesus já deixou isso lá. Está na Bíblia. Ouvir e praticar. Acabou. Qual o segredo? Se escreve milhões de livros, milhões de mensagens. Oração como? Ouvir e obedecer. É a senha da oração respondida. Porque senão, irmãos, os inimigos da frutificação vão aparecer. E diante disso verificamos que existe. A Bíblia é clara, existem 3 inimigos. Coração endurecido. A Bíblia fala que é o diabo. Diabo, a carne, o mundo e o diabo. Satanás, ele vem roubar a semente. Jesus deixou claro. Lembra que existia uma boa palavra para o povo de Israel. Existia uma boa palavra. Eles tinham a promessa de uma terra prometida. Eles tinham a promessa de uma terra que manaria leite e mel. Mas o inimigo tentou roubar essa esperança por meio de um relatório negativo passado pelos espias. Os caras preferiram acreditar no relatório dos espias do que na palavra de Deus. Eles acolheram a palavra dos espias, mas não acolheram a palavra de Deus. Deus fala, eu tenho uma terra que manda leite e mel para você. Aí vem alguém que fala, pera aí, quem é esse cara aí? Nós fomos lá, nós vimos. A terra não vai, não tem, até tem uns cachos de uva lá que a gente não aguenta nem carregar. Mas a gente não vai prosperar ali. Ou você pega a palavra de Deus, ou você aplica ela, ou o inimigo vai roubar. Eles preferiram acreditar. E aquelas pessoas passaram ali 40 anos no deserto, vagando, e todo homem de 20 anos acima morreu. Por quê? Porque não aceitou a palavra, preferiu acreditar numa mentira. Agora tem outro inimigo que é a carne, é o coração superficial. Pela atuação desse inimigo, alguns se recusam a abandonar atitudes pecaminosas, por causa da carne. Você está mostrando, Edésio, o cara fala não. A igreja está mostrando o caminho, o cara fala não. Por isso nós temos que jejuar, orar e nos posicionar. Assim ninguém poderá nos segurar. O Centro Subirá naquele livro sobre o poder do jejum é uma coisa extraordinária. Mas também ele fala sobre o mundo, que é o coração ocupado. Talvez isso seja um perigo extremo dos nossos dias. Estar atarefado demais não é sinônimo de produtividade. Na ordem de pastores nós brincamos. Eu, Edésio e alguns outros pastores,
Como a gente é pastor, se pastor não tiver costas largas, ele tem que se lascar, ele tem que largar, botar a Bíblia dele no sal, larga a Bíblia, vai arranja outro troço e vai fazer. Porque porrada o pastor leva todo dia. Se você se incomodar com as porradas, desista. É igual o cara querer lutar boxe e não querer ter medo de porrada. Então não vai. Não vai. Não vai. Um dia a gente estava treinando jiu-jitsu e o mestre botou eu para treinar com o Vitor. Eu falei, que falta de esculhambação é essa? Em pé, Vitor botava a mão por cima de mim e segurava e ficava ali, ó. O meu tamanho, o tamanho de Vitor. Mas você tem medo? Não vai. Não vai. E nós brincamos na ordem. Por que você não veio para a reunião da ordem, pastor? O cara, rapaz, você sabe, eu não tenho tempo. Aí na outra semana, rapaz, tem reunião da ordem, por que você não fez? Eu não tenho tempo. Mas peraí, você não tem tempo e eu sou vagabundo? Eu não faço nada? Porque você não veio para a igreja? Sim, mas eu também não faço nada. Você não trabalha, você não tem menino para levar para a escola, você não tem marido para cuidar, não tem mulher para cuidar, não tem filho para cuidar, não tem conta para pagar. Você não tem casa para arrumar, não tem carro para lavar, você não tem um terreno para capinar, você faz tudo, irmão. Ainda tem tempo para vir para a igreja. Aí o outro, infeliz, o cara lá que é o filho da esposa do cavalo, ele fala para você assim, não, eu não tive tempo. Quer dizer, e te bota numa situação difícil, achando que você é o quê? É o coração ocupado. Está atarefado demais para servir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Que tipo de coração é o seu? Irmãos, peça ao Senhor ajuda. Estabeleça as suas prioridades, a dele, no seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está lá em Provérbios capítulo 4. Guarde o seu coração da maledicência, da crítica, da amargura. Eu já estou quase terminando. E como diz Cleve, quando o pastor fala que está terminando, vocês ainda dão meia hora para ele. Estou brincando. É porque a gente sai da igreja assim, os outros estão dormindo, mas a gente está empolgado pregando. Estou brincando, não vou demorar mais meia hora não. 20 minutos está bom, 25. Antes de Deus usar Moisés para liderar o povo de Israel, saindo do Egito para a terra prometida, ele curou o coração de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 4. Ele disse, põe a tua mão dentro do peito. E ele colocou a mão sobre o peito, e assim que tirou, a mão estava coberta de uma doença semelhante à lepra. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 4. A mão estava esbranquiçada como neve. Aí Deus fala, coloque a mão de novo. E ele coloca a mão de novo no seu peito. E Moisés tira a mão, e quando ele tira, a mão está restaurada como o resto do corpo. Moisés, ele se expôs à presença de Deus nesse momento. E esse foi um lugar de cura para Moisés, poder ir lá salvar seus irmãos, porque ele estava indagando, como eu vou fazer isso? Então o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, exponha-se à presença de Deus, diante dele, alinhe o seu coração, pois um tempo de frutificação pode chegar sobre a sua vida. Como eu disse, o Espírito Santo está aqui. Lá em Gênesis, ele chama isso do Bereshit Bará, que é a mesma palavra da galinha sobre os ovos, chocando os ovos. Ele está lá, ele está colocando tudo, já está tudo aí. Agora cada um pega aquilo que lhe convém, ou não pega nada. A parábola do semeador, que saiu a semear, nos mostra que na vida existem regras a serem cumpridas. E se nós falharmos nessas regras, colheremos ou sofreremos as consequências. Mas se cumprirmos as regras do plantio, se cumprirmos as regras da semeadura, colheremos a 100, a 70 e a 30 por 1. Uma boa colheita, com toda a tecnologia de hoje, não sei se tem agricultor aqui, com toda a tecnologia de hoje, uma excelente colheita é 70 por 1. Os produtores de soja do Brasil estão rindo à toa. A colheita, se alcançar 70 por 1. A Bíblia diz que
Isaac colheu 100 por 1 no deserto. Por quê? Ele cumpriu as regras. Por quê? Porque ele cumpriu os mandamentos. Por quê? Porque ele sabia aonde chegar. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui para me dar uma motivação para terminar. Lá na minha igreja eu mando o pessoal do louvor subir quando o pastor já está passando da hora. Aliás, eles mesmos mandam quando eu estou passando da hora. Eu falo, vocês estão mandando eu terminar? Tá. Mas na verdade, quando o louvor começa a tocar aqui, não é para enganar o pastor, é para enganar o povo, que o povo vai terminar, vai terminar. Eu quero encerrar aqui com uma história bem conhecida. Vocês conhecem a história de Caim e de Abel. Os filhos de Adão e Eva, que vem imediatamente a história da expulsão do paraíso. Presta atenção, se você não guardar nada do que eu preguei, guarda isso aqui. Caim, a história de Caim e Abel é a história que começa logo após a extinção do paraíso. Caim e Abel são realmente os primeiros seres humanos, uma vez que seus pais foram feitos diretamente pela mão de Deus e não nasceu da forma natural, da maneira padrão como todos nós nascemos. Caim e Abel foram os primeiros. Caim e Abel, assim como nós, vivem a sua história fora do Éden. Ei, olha para mim. Você não vive no Éden. A nossa história é fora do paraíso. A nossa história é pós-queda. A nossa história não é no paraíso, não é no jardim de delícias. A nossa história é numa terra que nasce cardos, abrolhos e espinhos sem precisar plantar. A nossa história é fora do paraíso. E assim como nós, Caim e Abel, precisaram trabalhar. Com o suor do rosto tinha que comer do pão. Com dores tinha que gerar filhos. Assim como Caim e Abel, nós precisamos fazer sacrifícios para agradar a Deus. E eles precisavam cumprir as regras, os mandamentos. Se você ler a história de Adão e Eva, praticamente não tinha, só era um, não come naquilo ali só e acabou. O resto Deus não proibiu nada. Deus só deu uma regra, uma medida protetiva. Agora, para o restante da humanidade, não, meu irmão, não. Caim e Abel tinham que erguer altares, assim como nós. Caim e Abel, a partir de Caim e Abel, existem ritos para tocar a vida. Existe um ritual apropriado para cada coisa da vida. Existem regras para tocar o violão. Não é simplesmente tacar o dedo aqui e vai sair nota. Não é assim que funciona. O nome disso, de você querer fazer as coisas sem seguir as regras, depois você briga com Edésio, chama-se descaração. Entendeu, Vitor? Você conhece a descaração de Arão? Tem, na Bíblia tem. A descaração de Arão. Moisés sobe para buscar as regras. Moisés sobe para buscar as regras. E quando ele desce, o povo está lá no pé do monte. E Moisés chega para Arão. Que troço é esse que você está fazendo, rapaz? E ele fala, não, o povo me impressionou. Trouxe o ouro, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saltou esse bezerro aqui. Peraí, Arão, isso é descaração, isso não existe, isso é mentira. Você sabia fazer, não se joga ouro no fogo e salta um bezerro. Não taca os dedos no violão e sai som. Tem regras, tem formas, tem ritos, tem mandamentos para tocar isso aqui. Depois de Caim e Abel, ninguém vive sem essas regras. Seja lá para o que você se propôs fazer na vida.
Mas as coisas ficaram complicadas. As ofertas de Abel agradavam a Deus, as de Caim não. Abel era recompensado. Abel se dava bem na vida. Caim não. Abel, os filhos de Abel eram os caras. Abel tinha as melhores coisas, as melhores mulheres. Tudo que Abel fazia dava certo. Caim se lascou. Sabe por quê? Porque nem todos os sacrifícios tinham a mesma qualidade. Nem todas as regras têm o mesmo peso. Para se ter uma boa colheita na vida, você tem que cumprir as regras da vida. Não adianta ter boa intenção. Aliás, tem que ter, mas só boa intenção não vai. Eu tive boa intenção de plantar semente, mas joguei entre os espinhos, não vai nascer. Boa intenção não faz ela nascer. Eu tive boa intenção, Deus. Caim podia chegar lá, eu estou aqui com boa intenção. Deus falou: não, eu não aceito Caim. Com as melhores das intenções, se a semente for plantada entre espinhos, ela será sufocada. Com as melhores intenções, se a semente for jogada em cima da pedra, ela não vai nascer, porque não tem raiz. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado a obedecer às regras, a cumprir os mandamentos. É isso. Muitas pessoas acreditam que o erro de Caim foi trazer uma oferta da terra. Não. Ao invés de trazer um cordeiro, porque Deus só aceita sangue. Onde é que os caras tiram essas coisas? Abel foi pastor de ovelhas, Gênesis capítulo 4. Caim, lavrador da terra. Logo as primícias de Caim tinha que ser da terra. Ele não podia dar outra coisa. Deus não vai mudar a sua natureza nesse sentido. Deus não vai pedir que você plante abacate e colha manga. Não existe. Deus não vai mudar os princípios que Ele mesmo criou. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, porque ela era correta, porque Abel seguia os princípios, Abel seguia as regras. Deus atentou para o seu casamento, porque você seguiu as regras. Deus atentou para os seus filhos, porque você seguiu as regras. Deus tem te abençoado financeiramente, porque você está seguindo as regras. Você tem boa colheita porque você está seguindo as regras, está plantando da forma correta. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 4 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Olha só, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou Deus. Independentemente do que seja esses tempos que a Bíblia diz, a Bíblia se refere ao tempo de colheita, ao tempo de oferta, ao tempo de sacrifício, eu não sei. O fato é que Caim não honrou a Deus. O fato é que Caim não cumpriu as regras com seus primeiros frutos. Ele não cumpriu as regras, ele não semeou de forma correta, ele não fez o que tinha que fazer, ele não plantou como tinha que plantar, ele não botou em terra boa. E o Senhor não aceitou isso de Caim, assim como Ele não vai aceitar de mim e de você, nem hoje nem nunca. Deus não vai mudar as regras para me atender. Deus faz milagres, mas Ele não muda regras, Ele não muda mandamentos. Se Caim não soubesse, olha só, se Caim não soubesse, Edés, eu até te entenderia. Se Caim não soubesse o que fazer, estava tudo bem. Mas olha para mim, Caim sabia. Quem aqui é casado, levanta a mão. Homem, quem é homem que é casado, levanta a mão. Pode saber, mulher, esse cara sabe como tratar uma mulher. Se ele não te trata bem é porque ele não quer. Porque eu tenho certeza que desse púlpito sai orientação para ele. Ele sabe. As mulheres vão lá a mesma coisa, os pais vão lá a mesma coisa. Se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele poderia falar: não, eu não sou culpado, o Senhor não me falou. Mas Caim conhecia as regras do jogo da vida. Caim conhecia os mandamentos. Caim sabia o que tinha que fazer naqueles dias. Você quer ver? O último versículo que eu vou ler
Ele diz assim, lá no capítulo 4, verso 5 em diante, diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou com raiva porque Deus não aceitou ele nem uma oferta dele. Ele ficou com raiva, caiu o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante, Caim? Aí Deus pergunta, fala para ele: se procederes bem, se você tivesse agido correto, se você tivesse feito o que tinha que ser feito, se você tivesse cumprido os mandamentos, se você tivesse cumprido as regras, se você tivesse obedecido, se você tivesse feito o que tinha que ser feito, Caim, se procederes bem, você não seria aceito? Seria ou não seria? Agora, Deus conclui: se todavia você procede mal, você não cumpre as regras, você não planta onde tem que plantar, você não faz o que tem que fazer, você não obedece como tem que obedecer, aí, Caim, o pecado jaz na sua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti cumpri-lo. O que constitui o sacrifício máximo para eu ganhar o prêmio máximo? O que constitui cumprir as regras da vida para eu gozar ela com todo o vapor e com toda a alegria que Deus deixou para mim? Abel é recompensado por várias vezes, Caim não. Sabe por quê? Porque nem todos os sacrifícios têm a mesma qualidade, nem todas as semeaduras têm a mesma colheita. Isso vai depender aonde vai cair, isso vai depender da terra que vai acolher, do coração que vai receber essa semente. E aqui eu encerro perguntando para você: você tem vivido com expectativa de que todos os dias Deus tem mais para você? Porque é isso que vai fazer a diferença, de eu cumprir as regras da vida ou não. Você tem vivido com expectativa de que todos os dias Deus tem mais para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida espiritual? Você conhece as regras da vida? Você conhece as regras do jogo? Então vai lá e faz. Você conhece as regras do casamento? Então vai lá e cumpra. Você conhece as regras para criar os filhos, os mandamentos? Então por que você não cria os filhos assim? Você conhece as regras de ser crente? Então cumpre elas. É simples. O que não pode é eu jogar a semente dentro dos espinhos e querer colher 100 por 1, porque não vai dar certo. Você conhece as regras para passar de ano na escola, estudante? Para passar na faculdade? Então bota em prática. Não tem mágica nesse negócio, porque todo dia é dia do Senhor, é dia que Ele fez para nos abençoar, e hoje é um deles. Todo dia é dia de ser abençoado por Deus. Todo dia é dia de colheita. Todo dia é dia de semeadura. E o bom disso é que Deus fala: o semeador saiu a semear. Todo dia você pode recomeçar. Todo dia. Se você não cumpriu as regras ontem, você pode cumprir hoje. Se você jogou a semente dentro dos espinhos, ainda há a oportunidade de você jogar no terreno fértil. Todo dia é dia de cumprir os mandamentos. Todo dia é dia de cumprir as regras. Todo dia. E se você não sabe, procure saber, porque a ignorância não nos isenta da culpa. Mas uma coisa eu te digo: todo dia é dia de ser abençoado. Todo dia é dia de acessar o que Deus colocou sobre nós. O Espírito Santo ainda continua. O Espírito Santo ainda continua sobre todos nós. Basta você levantar a mão e falar: Deus, eu quero. Pegue aquilo que Deus já derramou para a sua vida, e na outra forma, de um coração aberto e cumprir as regras do jogo. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite. Mais uma vez eu quero te render louvores, graças, gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer mais uma vez pela existência do projeto aqui em Porto Seguro, pela vida do Edésio, pela vida da Cristina, pela vida de todas as pessoas que compõem essa igreja, esse ministério, essa comunidade. Em nome de Jesus, abre os céus, Senhor, e derrama a tua graça. Abre os céus e abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança aqui nessa noite. Abre os céus, Senhor Deus, e derrama paz, alegria, felicidade, prosperidade, santidade. Derrama o teu poder, derrama a tua unção e traga sensibilidade, quebrantamento e unção, entendimento espiritual, para que cada pessoa aqui nessa igreja
possa, Senhor Deus, ter acesso àquilo que o Senhor já determinou, que o Senhor já liberou, e falta simplesmente erguer a mão e falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua vontade. E quando fizermos isso, os céus se abrirão, derramará sobre nossas vidas bênçãos e bênçãos sem medidas. É assim que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.